Hello! Hoje a gente está na nossa terceira aula do Quilombo ESP, nessas três letras ESP. ESP quer dizer English for Specific Purposes, que é inglês para fins específicos, né? O inglês usado para provas, para processos seletivos, para exames e para leitura em lazer, né, como um todo. E aí a gente sempre começa falando dos links que são importantes para nós. Eu costumo colocar aqui no chat, já na abertura. Então, na nossa segunda turma, né, que se chama Quilombo ESP, que é a turma de leitura, a gente sempre dá esses três links aqui para vocês. O primeiro deles é o link das aulas ao vivo, né, que sempre é o mesmo link aqui no Google Meets, link da nossa sala, uma sala que é aberta, né, para todos os alunos, e as nossas aulas são gravadas. Por quê? Porque nem todos os alunos acompanham ao vivo. Tem muitos alunos que estão trabalhando no nosso horário de aula e assistem depois pelo YouTube. E aí, lá no YouTube, quando eles assistem, eles vão tirar dúvida que tiver, né, sobre algum ponto da aula, lá na plataforma Google Sala de Aula, onde eu estou, e vários alunos da turma também estão, para ajudar uns aos outros, né? O segundo link é o link da lista de presença, que eu sempre coloco também aqui no chat, para vocês poderem colocar o nome completo de vocês e eu poder avaliar a presença, a participação, a pronúncia, né? Como é que está o engajamento nas aulas, que tem alguns alunos que fizeram aquela modalidade de matrícula que recebe um relatório de aproveitamento mensal. Hoje, por exemplo, é a nossa última aula do mês de janeiro, então esse relatório mensal vai ser enviado para esses alunos que fizeram esse tipo de matrícula e que querem receber esse relatório de avaliação sobre o seu desempenho e performance ao longo das aulas, perfeito? O terceiro link, aulas gravadas no YouTube, é justamente para assistir as aulas que já passaram, quem quiser se atualizar, se contextualizar, ver o que a gente estava vendo anteriormente, é só acessar esse link aqui, que vai cair lá no nosso canal do YouTube e ver todos os vídeos das aulas anteriores, ok? E por último, a gente tem um quarto link, que é esse link que eu falei, que é o Google Sala de Aula. É um link onde tem uma turma online interativa, onde é possível se comunicar uns com os outros alunos e também comunicar com os professores, assim como fazer as atividades para casa, né? Você pode escrever lá no mural, escrever, enfim, deveres de casa, atividades, dá para enviar até arquivos também. Por exemplo, né, hoje teve uma atividade na turma de básico que era para enviar arquivo de áudio. É possível fazer isso também lá no Google Sala de Aula, perfeito? Então, esses links que estão aqui na tela são os mesmos que eu estou colando aqui no chat, tá bom? Então, o link da sala de aula no Google Meets, depois o link da lista de presença, das aulas gravadas no YouTube e, por último, o link da plataforma Google Sala de Aula. Inclusive, para quem não sabe, o Google Sala de Aula, além de ser uma plataforma online, ele também é um aplicativo que pode ser baixado no celular. Bem legal, tem gente que não sabe disso, né? Não sabia disso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o meu já está instalado aqui no celular. Esse símbolo, deixa eu ver se dá para aparecer, esse símbolo verdinho aqui do quadro, ó, é o Google Sala de Aula, tá bom? Então, esse símbolo verdinho é o Google Sala de Aula, e aí quando você clica nele, é muito legal, ó, vai aparecer todas as turmas do Google Sala de Aula em que você está matriculado. Então, olha só, aqui aparecem todas as turmas. Turma do Enem, turma do Quilombo Basic, turma do Quilombo Conversação, né? Então, bem interessante essa plataforma, porque ela te permite ter uma prática constante, né, da língua inglesa. Perfeito? Vamos lá, então. Na aula passada, o que nós vimos, né? A gente parou aqui. Deixa eu levantar aqui a tela do caderno. Está aqui a data, ó, January 23. 23 de janeiro. A gente assistimos um vídeo bem curtinho sobre a posse do Donald Trump e depois tinha um texto sobre essa posse. O link do caderno, é verdade. Então, ó, o link desse caderno virtual que eu estou mostrando para vocês é esse link aqui, ó. Estou botando aqui no chat, caderno virtual. Esse caderno online, né? E aí, nesse caderno estão essas atividades que eu estou falando.
Eu vou colocar de novo esse vídeo, só para a gente aprender, né, o assunto geral, o contexto da aula passada, para a gente poder ir para o artigo, né, em si, para a matéria jornalística em que a gente está trabalhando a leitura. Maravilha? Então, esse aqui é o texto, é o vídeo, quer dizer, deixa eu abrir aqui o vídeo. Vídeo aberto. Agora eu vou assistir de novo junto com vocês para a gente poder ir para o artigo. Maravilha? Pronto, já estou com ele aberto aqui. Pronto. Então, vou tocar o vídeo para a gente poder assistir e do vídeo a gente ir para o texto, ok? Let's go. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto. Agora eu vou colocar o som e o vídeo. Quando terminar, a gente volta para falar do artigo sobre essa notícia. Vou colocar o vídeo com legenda, para vocês poderem... Legenda em inglês, tá bom? Let's go. Vamos lá, então. President Trump capping his comeback by returning to the White House after 4 criminal indictments and 2 assassination attempts. And in his inaugural address, Trump listed his priorities while vowing a golden age for the country, which begins today. We're taking a live look right now, Washington, D.C., where President Trump is hosting the presidential parade, which is being held inside due to the extreme cold. And Fox Eye's Morgan Mackay begins our coverage for you tonight. She's live in Washington, D.C. with more on today's inauguration and Trump's message to America. Morgan. Bianca, Natasha, President Donald Trump was sworn in at around noon today because of the frigid cold temperatures for the first time in 40 years. The inauguration was moved indoors to the Capitol Rotunda. Now, Trump, in his second inaugural address, declared that the next 4 years will be a golden age for the United States of America. Trump blamed his predecessor for what he called a decline in common sense and said he will act quickly on policies like immigration, energy, diversity, and more. Trump says he wants to leave behind a legacy of a peacemaker and a unifier. Now, Trump began his day at a prayer ceremony at St. John's Church. Afterwards, both him and First Lady Melania with President Joe Biden and Jill Biden for a ceremonial tea at the Executive Mansion. Then all 4 headed to the Capitol, where for the first time in 40 years, the inauguration was held at the Capitol Rotunda. Inside, there were only around 600 guests. In the front row sat tech CEOs like Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, and Elon Musk. Then behind them sat Trump's cabinet. Vice President J.D. Vance was sworn in first. He is now the first millennial to be vice president. Then Trump, using both his own family Bible and the Bible used by President Abraham Lincoln at his 1861 inauguration, was sworn in as the 47th president. Following the swearing-in ceremony, Biden departed D.C. on a plane to California, telling supporters before he left that the fight's not over. Meanwhile, Trump headed to the president's room to sign his first batch of documents, and a little later today, he plans to sign dozens of executive orders following through with his campaign promise that he would take action within hours of taking office. We will not be intimidated. We will not be broken. And we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. And our golden age has just begun. Now, a little later today, Trump will be headed to 3 different inaugural balls. Now, meanwhile, Mayor Eric Adams was here at the inauguration. He reportedly received a call from Trump's inauguration team inviting him to the inauguration at about 1 or 2 a.m. According to the mayor's staff, they say that the mayor then hopped in a car at around 3 a.m., drove from New York to D.C. and to attend the president's inauguration. Reporting live, I'm Morgan Mackay. Bianca, Natasha, back.
Se hoje Maravilha. Então, esse foi o vídeo da nossa notícia que a gente está estudando. E agora eu vou para o texto, né, da notícia, que foi esse artigo que está aqui também no nosso caderno. Quem não baixou na aula passada, o artigo em PDF, eu estou colocando aqui no chat também. Está lá no nosso caderno também, né? Mas eu estou colocando aqui, ó, artigo. Pronto. Esse PDF aqui da notícia. E eu vou compartilhar aqui na tela, que a gente vai fazer a leitura dele nesse modelo do inglês instrumental, né? Que a gente busca, primeiro, estratégias de leitura. Então, por exemplo, a primeira estratégia é aquela de fazer a busca, o scanning. A gente escaneia o texto procurando informações específicas para a gente poder entender o contexto, né, daquilo que a gente está lendo. Então, eu vou fazer um exercício aqui, fazendo perguntas bem objetivas, né, sobre o texto a partir de dados que estão aqui na página que a gente está vendo, né? Então, vou dar um zoom aqui. Pronto. Então, ó, se eu perguntar, por exemplo, primeira pergunta, olha só. Isso aqui está o texto. Vou tentar... nem dá para centralizar. Acho que o máximo que dá para dar o zoom é isso aqui mesmo. Do primeiro parágrafo, pronto. Só da primeira parte do texto. Maravilha. Então, ó, algumas perguntinhas para a gente fazer um exercício de scanning. O que é o scanning que a gente viu na aula passada? É quando você dá uma escaneada mesmo no texto. Você dá uma passada de olho no texto, procurando informações específicas. Quer ver um exemplo? Se eu pergunto, por exemplo, quando esse artigo foi publicado? E aí, alguém consegue encontrar essa informação? Quando o artigo foi publicado? De quando é essa matéria? 23 Uhum. January. É isso aí, né? 23 January no formato britânico, ou então no formato americano, vindo do mês primeiro, né? January 23. E como é que eu sei, né, que é o dia 23 de janeiro? Justamente porque é uma informação que está logo ali no início do texto, né? Está bem aqui e bem grande, né? Está em negrito. Mas como é que a gente encontra, né, essa informação? Se a pergunta é quando o texto foi publicado, a gente já procura uma data nesse texto, né? A gente procura data, o dia, mês, o ano, e a gente encontra aqui January 23, percebe? Então, esse é o objetivo do inglês instrumental, é a gente ser instrumentalizado com ferramentas para encontrar dados num texto. Por exemplo, se eu pergunto, né, mais uma pergunta bem específica, né, que você tem que procurar no texto, mas que você tem que procurar um tipo de dado específico, né? O Trump é qual, né? Ele representa qual administração, né, nos Estados Unidos, nesse mandato agora, né? Ele é o 20º presidente, 25º? Qual é a posição dele como presidente? 47º. Ah, tá vendo? É isso aí, né? Ou seja, para eu saber que é o 47º, eu preciso olhar para o texto procurando o quê? Um número ordinal. Então, se eu sei que eu preciso de um número ordinal ali, é isso que eu vou fazer na minha busca. Então, eu encontro aqui, ó, o 47º, depois eu encontro o 45º também. Mas como a pergunta foi sobre o último mandato, então, o 47º é a resposta que está mais próxima, perfeito? Então, essa habilidade de leitura, a gente chama de scanning, que é uma varredura no texto. Ou seja, ela nem é propriamente uma leitura, porque a gente não está lendo frase por frase, a gente está procurando termos bem específicos ali no texto, perfeito? E aí, um outro exemplo, né, de pergunta que leva a gente a procurar termo específico é quando eu pergunto assim, ó, onde, né? Só de eu falar onde, a gente já sabe que a gente vai precisar encontrar um lugar. Então, a gente nem ouviu o resto da pergunta e a gente já sabe o que vai procurar. Então, se eu pergunto onde o Trump tomou posse, né? Onde ele tomou posse? Eu já sei que eu vou olhar aqui procurando um lugar. E aí, alguém sabe onde foi
a posse do Trump? Alguma ideia? Capital. Ah, tá aqui, né? Olha lá, tem várias palavras. Eu posso falar United States, se eu me referir ao país. Eu posso falar capital, se eu me referir ao local específico, que foi o Capitólio. E também posso falar Washington, D.C., se eu quiser me referir ao local geográfico, né, em que ele estava. Então, 3 possibilidades de resposta aqui. Percebe? Então, esse é o papel do scanning, né? Quando você escaneia o texto, é buscar informações bem específicas. É isso aí, Capitólio, poderia ser Washington, poderia ser Estados Unidos, poderia ser, né, enfim, várias opções aqui de resposta. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai para perguntas do texto em si, né? A gente viu que um exercício importante para a gente fazer se chama a busca por palavras cognatas. Por quê? A gente comentou na aula passada que a língua inglesa, por ter tido grande influência do francês, né, que os Estados Unidos foram colônia da França durante um bom tempo, colônia de povoamento. E aí, o idioma francês interferiu no inglês. Por isso, tem várias palavras no inglês que são parecidas com palavras no português. Então, esse é um exercício muito importante de se fazer. Buscar palavras cognatas quando a gente faz uma leitura. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse primeiro parágrafo e o título, a gente até comentou na aula passada. Logo no título você tem pelo menos 2 palavras, né, que são muito parecidas com palavras em português, né? A gente tem logo no início do texto, né, que é o president, que é quase que idêntica, né, a presidente no português, e a gente tem America no final, que só não tem o acento, né, comparando com o português. De resto, é tudo idêntico, né? Então, as palavras president e América são palavras de origem latina, por isso que elas são tão parecidas. E a boa notícia é que até 70% das palavras num texto são de origem latina, justamente por essa origem comum, né, que o inglês vai ter com o francês, pela interferência do idioma francês na ocupação dos Estados Unidos. Então, isso é muito bom para nós que somos leitores brasileiros. Então, qual é o exercício aqui agora que a gente vai fazer? Vamos tentar encontrar, nesse parágrafo que está aqui na tela, palavras cognatas, ou seja, palavras que são em inglês, mas são parecidas com palavras em português. Então, vocês podem escrever ou aqui no chat, ou quem preferir usar uma folha de papel, fica à vontade. Vamos fazer uma varredura aqui de palavras cognatas. Vamos lá? Então, quem quiser pode escrever no chat. Quem preferir ler também, fica à vontade. A ideia é que a gente tenha, né, essa sensibilidade para identificar essas palavras. Palavras que são em inglês, mas que parecem muito com palavras em português, até porque a gente precisa separar os cognatos, né, que são os termos parecidos com o português, dos falsos cognatos, que às vezes parece, mas não é. A gente comentou na aula passada, né? Você tem a palavra banana, que parece banana, e é banana mesmo. A gente tem chocolate, parece chocolate, e é chocolate mesmo. A gente tem actual, que parece atual, mas não é atual. Actual quer dizer verdadeiro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Que legal, o pessoal já está escrevendo algumas palavras. Vamos lá, vamos comentar então essas palavras aqui para a gente ver quais delas são cognatas e quais são falsas cognatas, né? Eu vou copiar as palavras que vocês estão escrevendo aqui para colocar lá no nosso caderno virtual e a gente vai comentar juntos, né, essas palavras. Beleza? Vamos lá, então já tô inserindo aqui no caderno. E já vamos comentar uma por uma, porque é assim que a gente aprende, né? A gente aprende fazendo, né? É na prática que a gente vai quebrando, né, os nossos vieses, né? E aí tem vários tipos de viés. Quando a gente estuda esse tema, esse assunto, né, viés inconsciente, a gente aprende que tem um viés chamado viés de confirmação.
que é quando a gente acredita uma coisa e a gente já chega esperando a confirmação daquele viés. Por que eu estou falando disso, né? Porque o viés de confirmação, ele é uma pedra no nosso sapato quando a gente está aprendendo uma língua. Por quê? Porque às vezes a gente tem tanta certeza que é uma coisa, por causa do viés da confirmação, que a gente nem cogita que aquela palavra pode ter um significado completamente diferente daquele que a gente acha que é, né? A gente simplesmente não considera essa possibilidade. E aí a dificuldade disso é que isso gera uma resistência ao aprendizado, porque a gente fica frustrado às vezes, chateado, porque apostou todas as fichas que era uma coisa, foi lá e viu que não era, né? Então, mas isso não é para desanimar, não, é pelo contrário, é para encorajar a continuar arriscando, fazer justamente o que vocês estão fazendo aqui no chat, arriscando que é a palavra que vocês estão achando que é, porque é assim que a gente confirma ou não as nossas crenças, né? E é estudando que a gente faz isso. É por isso que entre quem estuda e quem não estuda, a pessoa que estuda acaba tendo um repertório maior. Por quê? Porque ela arrisca mais. Ela teve um professor, ela teve colegas de turma que foram auxiliando ali no processo. Perfeito? Bom, vamos lá então. Estou colocando aqui no caderno as palavras todas. E aí vou comentar uma por uma, junto com vocês. Ok? Deixa eu copiar aqui. Ah, legal. Que legal, várias palavras aparecendo. E algumas delas é interessante que elas parecem que são cognadas e não são também. Isso existe. Beleza. Pô, que legal essa participação, é super importante, porque é justamente através dela, né, que a gente consegue dar uma validação maior para o trabalho. Então a gente viu aqui, ó, o pessoal inauguration, o pessoal colocou acceptance, served, legal. E aí a gente vai ver o que faz uma palavra ser falsa cognata também, né? Porque muitas vezes a gente nem imagina que uma palavra é falsa cognata e ela é por conta justamente de parecer muito, mas ter um significado diferente. Vou pegar essas iniciais aqui. Acho que já está bom. Já peguei aqui umas 12 palavras. Acho que já está legal para a gente fazer esse. É isso aí, actual, né? Verdade, verdadeiro. O pessoal acha que actual é atual, né? E aí se confunde, enfim, se engana, justamente por essa ideia. E eu atualmente pode ser nowadays, atualmente pode ser current, que é o corrente também. Enfim, várias possibilidades aqui pro atualmente, né? Bom, vamos lá, já estou com o caderno aberto aqui. Agora eu colei as palavras. E aí vou colocar o tema do nosso encontro, né? Que são os falsos cognatos. Algumas palavras estão repetidas ali, mas não tem problema não, porque eu estava copiando e colando. Pronto. Vamos lá, então, ó, vou compartilhar aqui o nosso caderno na tela, para a gente poder ir visualizando, né, uma por uma. Então, gratidão a todo mundo que compartilhou várias palavras aqui, isso ajuda muito na nossa dinâmica. E aí agora, vamos para a primeira delas. Deixa eu compartilhar o caderno. Pronto, está aqui. Primeira palavra que o pessoal botou foi day, né? Day. O que acontece com a palavra day? Ela não é tão parecida com dia, né? Porque dia é o contrário. Primeiro vem o som do i e depois o do a. Só que a palavra day, para o brasileiro, é associada a dia de tanto que ela aparece, seja em produtos, seja em marcas, seja em nome de lojas, e aí acaba se tornando muito próxima do nosso uso no dia a dia. Então, ela acaba sendo considerada, sim, um cognato, né? E aí o cognato verdadeiro. Eu vou até mudar aqui o nome, né? Que eu botei falsos cognatos, mas não é que a aula seja sobre falsos cognatos. A aula é sobre cognatos, só que alguns dos cognatos são falsos. Essa aqui é a ideia. Então, day, tranquilo, é dia mesmo, né? Então, a gente pode dizer que day é um cognato verdadeiro, né? Ele não é um falso cognato. Tá ótimo, day.
Então, Day está aprovado aqui, passou no nosso crivo. Agora, nation. A palavra nation, para a gente considerar cognata, ela se parece com qual palavra em português? Alguém arrisca? Nation. Nação. Boa. nação. Maravilha. Nation realmente é muito parecida com nação, então, de fato, a gente pode dizer que nation é uma palavra cognata, porque é muito parecida com nação e é nação mesmo, né? Então, ela não apenas se parece, mas ela é de fato. Perfeito. Próxima, colocaram aqui during. O que during seria cognata? During parece com o quê em português? Alguma ideia? During. During seria parecido com durante, né? Ah, during, durante. Porque o ING dá a ideia de continuidade e o DUR, né, do durante, né? Boa, isso aí, during, durante. E de fato, né, ela parece durante e realmente é durante. Então, é assim, esse é o exercício que a gente faz, né, o exercício até mental, para a gente concluir se um cognato é verdadeiro ou falso, né? Se ele, de fato, é aquilo com que ele se parece, a gente pode dizer que a gente está diante de um cognato. Perfeito. Agora, a próxima palavra, simply. Essa aqui, ela já tem aí uma questão, né? Simple, parece com o quê? Alguma ideia? Simples, simplesmente. Ah, exatamente. Por isso que eu falei que ela complica um pouquinho, né? Porque simple parece com simples. E simple não é simples, né? Porque a gente aprende justamente nessas aulas que essa terminação ly, ela forma advérbio. Normalmente é a ideia que o mente tem no português, né? Então, o simple realmente vai ter essa ideia do simplesmente e não do simples. Ou seja, quando eu olho a palavra simple pensando em simples, ela é um falso cognato, né? Mas quando eu olho a palavra simple pensando em simplesmente, aí sim, de fato, ela é a cognata. Percebe a diferença do cognato para o falso cognato? O cognato parece e é aquilo que ele parece. O falso cognato, ele se parece, mas não é aquilo com que ele se parece. Então, o simples parece simples, mas não é simples. Então, quando eu acredito que é simples por parecer, eu estou caindo num falso cognato. Mas quando eu aposto que é simplesmente, por eu já saber que o li costuma ser o mente, aí sim é um cognato verdadeiro. Maravilha? E aí, ó, foram escrever aqui o president, até o S saiu, né? Então, a palavra president é um cognato verdadeiro ou um falso cognato? Alguma ideia? Verdadeiro. Maravilha, é um cognato verdadeiro. Então, vou colocar aqui o nosso check, né? Então, verdadeiro. America, verdadeiro ou é um falso cognato também? America, o que vocês acham? Verdadeiro. É um cognato verdadeiro, né? América, porque é igualzinho no português, a gente fala América mesmo, a mesma palavra. Então, um cognato verdadeiro. Sendo que tem que ser só um detalhezinho, que nesse contexto do artigo que a gente está lendo, nesse contexto específico, quando o Trump fala América, ele está se referindo ao continente América? Ou não? Os Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Quando ele fala América, que arrogância, né? Ele chama de América o país, mas América é o continente inteiro. E tem a América do Norte, a do Sul, Central, enfim. Mas o que ele quer dizer quando ele diz América é United States of America. Na realidade, o que tem aqui é uma figura de linguagem. Não sei quem lembra aí das aulas de português lá na escola, mas aqui tem uma figura de linguagem chamada elipse, que é quando você omite uma parte que é óbvia, porque você já conhece. Qual é a parte óbvia aqui que a gente já conhece? É United States of. Essa parte aqui
United States of America, Estados Unidos da América. Só que ele não vai falar United States of America no meio de um discurso, né? Isso é muito grande. Então ele só fala America. Né? Mas é um pouco, aí é uma questão cultural de opulência, né, como nação, porque ele poderia falar só United States, né, poderia usar somente United States. Porque, você vê, curiosamente, eu nem sei como se denomina um estadunidense em inglês. Aham, Porque eu adotei o estadunidense, que é do português de Portugal, né, que é o que eu achei melhor, porque norte-americano também tem o canadense, né, e o mexicano, né. sim. Então, eu adotei o estadunidense no português, mas no inglês eu nunca ouvi falar como se denomina o estadunidense em inglês. A gente tem o British, né, o Canadian, Mexican, e o estadunidense, como é que é? Eu nunca ouvi falar. Maravilha. De fato, né? Até a expressão estadunidense que eles usam também é colonial, né? A gente pode dizer que eles usam North American, mas o North American seria o norte-americano que inclui o canadense e o mexicano, né? E também, É, né? Então você não pode chamar de North American toda essa galera como se fosse todos eles estadunidenses. Então, muito boa sua observação. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a ideia de cognato, justamente porque depende muito do que o autor do texto ou o autor da frase, se for um texto falado, está se referindo. Então, nesse caso, America acaba sendo um falso cognato se você estiver se referindo ao continente, né? Mas se você se refere aos Estados Unidos, de fato, a gente pode dizer que é um cognato, então está tudo bem, porque a gente sabe que esse é o contexto que ele quis dizer ali, né? América como Estados Unidos. Perfeito? Bom, vamos para a próxima. Agora a gente tem aqui, ó, Inauguration, January. Inauguration ficou duas vezes porque duas pessoas colocaram, eu acabei copiando duas vezes. Pronto. Administration, Promised, Flourish, Day a gente já falou também. Depois vem Respected. Maravilha. Nation. Nation também já falamos. Administration já está lá em cima. E o Simply também já comentamos. Perfeito. Então, esses aqui são os próximos, né, para a gente comentar. E aqui a ideia é a mesma que a gente fez antes, né? Identificar se esses cognatos são verdadeiros ou falsos, perfeito? E por quê, né? Como é que a gente justificaria isso? Bom, enquanto vocês vão pensando aqui nessas palavras, eu vou pegar minha aguinha que zerou. Já volto, um minuto. Maravilha, let's go. Então, a primeira palavrinha aqui da segunda parte, inauguration. E aí, quem arrisca? Inauguration, nesse contexto aqui do artigo, é um false cognate ou é um cognate? É um cognato ou um falso cognato? Porque a palavra lá foi inauguration speech, né? Speech quer dizer discurso. Inauguration speech, a gente pode dizer que é um discurso de inauguração? Ele está inaugurando alguma coisa? Deixa eu dar um
mudar a tela aqui, que a tela tem que subir a tela para todo mundo ver, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Inauguration, pronto, agora sim. Primeira palavra, inauguration. O que vocês acham? Inauguração aqui no Brasil é o quê? É quando você está inaugurando, né, uma loja, um comércio, alguma coisa assim, né? Dá para dizer que esse é o contexto aqui? Alguém está inaugurando alguma coisa? Acho que sim, é o primeiro discurso dele, né? Como novo presidente. Querendo ou não, é um discurso de abertura. Ah, maravilha! Então, inauguration é um sinônimo de inauguração, como a gente está acostumado nesse contexto? Eu pensei em inauguração do mandato. Não sei se Maravilha, perfeito. Então, é uma inauguração de um mandato, não de uma loja, de uma coisa. Então, a gente precisa ampliar o termo para a gente poder, de fato, alcançar esse sentido. Então, ele é um cognato, sim, porém, não inauguração de loja, de comércio, mas de um mandato. Está ótimo. Então, a gente tem um cognato aqui. Muito bom. É aí que eu queria chegar, né? O que está sendo inaugurado? Esse é o raciocínio que a gente precisa para poder identificar se a gente tem um cognato ou não. Porque se nada tivesse sendo inaugurado, nada tivesse sendo iniciado, inauguration não poderia ser considerado um cognato. Afinal de contas, teria uma outra ideia, né? Mas como, de fato, tem uma coisa sendo criada, iniciada, que é o mandato dele, a gente pode afirmar que inauguration é um cognato do nossa inauguração na língua portuguesa, né? Então... Quando eles estavam lendo a notícia, Uhum. eles falaram inauguration algumas vezes. E eu fiquei, mas eles estão inaugurando o quê? Eu não olhava nada novo, aquilo me incomodou. Aí depois que eu fui entender, deve ser o discurso, o discurso dele. Né? Exatamente, é isso aí. Porque a gente está muito acostumado no português a conectar a inauguração a um prédio, né? Uma loja, uma coisa assim. Muito bom. Agora a gente vê o January. E aí, dá para dizer que January é um cognate ou um false cognate? Cognato. Não, é um cognato. Boa. No português, né, janeiro é com E, é um pouquinho, o caminho dele da palavra é um pouquinho diferente, mas acho que é o único mês, né, que primeiro começa com J, né, então... Porque a gente tem que ver como que ele aparece lá no artigo, né? Vou até voltar lá no texto para a gente juntos olhar como que o served está sendo usado no texto para ver se faz sentido com a ideia, né, do português de servir, né? Enfim, tem que ver se existe um diálogo aí ou se a ideia é completamente diferente. Então, vamos lá. Estou com um texto aberto aqui, vou compartilhar aqui na tela. Maravilha. A palavra served está aqui, ó. He served in that role from 2017 to 2021. Ou seja, ele, o Trump, served in, ele serviu naquele that role. Role quer dizer papel. Que papel, né? Papel de presidente, que foi a frase que veio antes. Está dizendo que ele serviu no papel de presidente de 2017 a 2021. Então, esse served, dá para dizer que é a mesma coisa que o nosso serviu? Served, ou é um falso cognato? Alguma ideia? Eu acho que é verdadeiro. Ele Isso, serviu o país dele como presidente. Maravilha, perfeito, porque o contexto, né, é exatamente o mesmo do nosso verbo servir aqui. Esse que é o exercício necessário para a gente fazer para entender quando um cognato é verdadeiro e quando é falso, porque às vezes acontece de fato
de uma palavra não ser usada da mesma maneira, né? A gente tem agora um exemplo aqui, né? Administration, no contexto do artigo. Administration significa o que exatamente? Alguém lembra? Vamos lá. Vamos ver o texto aqui. Administration. Para a gente ver se conversa, né, com o nosso conceito de administração aqui no Brasil. Cadê administration? Ah, tá aqui, ó. Trump administration. Se eu disser Lula administration, Dilma administration, faz sentido? A administração do Lula, da Dilma? O que é administration? Alguma ideia? Ao pé da letra poderia ser administração, mas aí no contexto está mais gestão. Estaria mais encaixado com gestão. Boa, gestão, governo, mandato. Na língua portuguesa, a gente usa administração nesse contexto? A administração do Lula, da Dilma? A gente usa mais gestões, né? Exatamente. No Brasil, não está errada a administração, mas não é costumeiro. Errado não está, mas não é costumeiro. Exatamente. E aí, essa é a nossa régua para entender se a gente está diante de um cognato ou de um falso cognato. Então, nesse contexto de governo, dá para dizer que administration é um cognato de administração para a gente? Na ideia de política? Aí pega, né? A gente usa essa palavra, administração do Lula, da Dilma. Exatamente. Quando o assunto é política, a gente não usa nesse jeito, mas a palavra administração em si, a gente sabe o que é e ela é um cognato de administration. Só que, nesse contexto do artigo, a gente não usa essa palavra da mesma maneira. A gente não fala administração da Dilma e do Lula. A gente fala gestão, a gente fala governo, a gente fala mandato, né? Então, esse cuidado que é importante ter quando a gente analisa, né, esse tema do cognato e do falso cognato. A palavra administration é um cognato verdadeiro, sem dúvida, mas não usamos nesse contexto, né? Então, esse cuidado é importante para a gente não fazer o que está acontecendo muito no Brasil, que é o pessoal traduzir coisas do inglês e começar a usar aqui como se estivesse falando português, né? Por exemplo, eu vou estar transferindo a sua ligação, né? No inglês a pessoa fala, I'll be transferring your call. Tudo bem, em inglês se fala isso mesmo. I will be transferring. Eu estarei transferindo. Mas no português não existe essa construção de futuro no gerúndio. Aí a pessoa pega uma coisa do inglês, traduz para português e acha que está falando português. Esse é um perigo da gente chegar e fazer uma tradução ao pé da letra, cega, e tentar empurrar um termo, né? E está acontecendo muito isso. Em São Paulo, então, espera um pouquinho que eu vou entrar numa call. Você vai entrar numa call? O que é isso? O que é call, cara? Como é que você vai entrar numa call? Não tem essa palavra no português. Você vai entrar numa ligação, você vai entrar numa chamada, numa reunião, mas você não vai entrar numa call. Percebe? Então, esse cuidado é importante só para a gente não extrapolar o uso das palavras no idioma ao qual elas pertencem, né? Então, esse cuidado, a gente tem que ter essa atenção, né, na língua. Elaine, fica à vontade, levantou a mão. Professor, uma coisa que me incomoda muito, eu fazia muito isso, usava muito palavra portuguesa e inglês, quando eu comecei a estudar, eu parei. A gente falava, um plus a mais. Gente, que coisa redundante, que nada a ver. Aí hoje em dia sério, outra coisa, o pessoal fala muito I realize, achando que tá falando realizado, mas não é. Uhum. Eu falei, gente, para de falar, pegar a língua dos outros assim que você tá abafando, porque não tá legal. Sim. E eu fazia isso mesmo, eu achava que eu tava tipo, Exato. É claro que, assim, existe uma coisa chamada jargão profissional, todos nós sabemos, e tem áreas profissionais que, de fato, vão usar termos do inglês e está tudo certo. Em informática, por exemplo, o cara não vai traduzir backlog, delete, né? Ele não vai traduzir esses termos
para português porque ele está no Brasil. Eu não estou dizendo que a gente tem que traduzir tudo. Eu estou dizendo que usar palavras num contexto que elas não pertencem, vou entrar numa call, não faz sentido nenhum. E aí, esse é o perigo aqui nesse exemplo. Como administration é administração, e é uma palavra transparente, eu não posso achar que está tudo bem eu chegar, não, porque é na administração do Lula, porque a gente não fala isso. Né? A gente fala no governo Lula, na gestão do Lula, no mandato do Lula, mas a administração não é corrente do português usarmos dessa maneira. Então, é só um adendozinho, né, que a gente faz assim para ter esse cuidado quando a gente estuda uma língua, né, de não sair atropelando, né, fazendo tradução de tudo e achando que pode usar tanto o português no inglês como o inglês no português, traduzido ainda que seja, como se fosse natural. Vou dar um exemplo concreto, né? Como é que é saúde, né? Vou escrever até aqui, a palavra saúde em inglês. A palavra saúde em inglês, vocês sabem, né? Alguns de vocês, é a palavra health. Então, essa é a palavra saúde, health. Agora, quando uma pessoa espirra nos Estados Unidos, ninguém fala health. Não existe isso. No Brasil, a gente fala saúde. Mas nos Estados Unidos, não se fala health. O que se fala, né, nos Estados Unidos quando alguém espirra, né? A gente fala God bless you. Que se você for traduzir, é Deus te abençoe. Não tem nada a ver, né? A pessoa espirrar com dizer Deus abençoe. Mas é o jeito deles de dizer saúde. Percebe? Então, esse cuidado é importante para a gente não cometer gafes, né, linguísticas. É óbvio que o jargão profissional existe, inclusive com termos em inglês. Eu, como professor de inglês, tenho um monte, né? Termos de método, por exemplo, metodologia comunicativa, né? Todo mundo fala communicative approach, né? E tá tudo certo. Não estou condenando o uso de inglês, até porque eu sou professor de inglês, não faria sentido. Porém, é preciso ter esse cuidado de que tem alguns termos não são, em inglês a gente fala interchangeable, né? Você não pode trocar de uma língua para outra, como se fosse o uso igual, porque nem sempre é como acontece aqui com administration, perfeito? Então, era só essa observação que eu achei que cabia, né, a gente fazer aqui. Então, recapitulando, a palavra administration é sim uma palavra cognata, porém, não se usa administração no mesmo contexto que se usa administration no inglês, beleza? Deixa eu olhar o chat aqui para ver a pergunta. Vamos lá. Cell phone seria um sinônimo de smartphone? Não, né? Não seria. Por quê, né? Quando você fala cell phone, celular, é a mesma coisa que no britânico eles falam mobile, ou mobile phone, né? Mas agora, o smartphone, ele não, nem todo cell phone é um smartphone, né? Nem todo celular é um celular inteligente, por exemplo. Até hoje tem aquele celular, eu até comprei outro dia um desse, aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito perigoso, então a gente precisa, às vezes, ter um celular baratinho, quando vai, por exemplo, quando eu vou correr na rua, num lugar que eu posso ser assaltado, eu levo um cell phone, eu levo um celular bem velhinho, de R$ 80, que não é um smartphone, ele não tem nem touch screen, ele tem as teclazinhas, é um bem velhinho que eu uso aqui em casa. E ele não é smartphone, mas ele é um cell phone, né? Smartphone são todos aqueles que integram várias funções, como, por exemplo, internet, calendário, você pode usar um documento do Google Docs, né, nele, aí sim é um smartphone. Você pode usar um chat GPT, inteligência artificial, né, isso é um smartphone, mas o cell phone basicamente é um aparelho que faz ligação, né? Então a diferença é essa. O smartphone tem mais funções, né? Resumindo, ok? Maravilha. Deixa eu ver se a gente terminou as palavrinhas, ver se ainda falta alguma. Deixa eu compartilhar aqui o nosso caderno. Acho que tem mais umas 3 palavrinhas para a gente fechar. Sim, isso mesmo. A gente tem aqui, ó, próxima. Administration, então, é um cognato, né, recapitulando. Porém, não usamos da mesma forma que os americanos. A próxima, promised. O pessoal colocou aqui pensando em qual palavra para considerar cognato. O que ela lembra aqui? Promised. Alguma ideia?
Ninguém botou promised? Só uma pessoa? Bom, se ninguém achar parecido com nada, não é cognato. Então vou botar um... É Prometeu? Ah, promise, de fato, significa prometeu. A pergunta é, parece com prometeu? Se você sente isso quando lê, promised. Eu sinto, eu que coloquei. Ah, maravilha. Então é isso. Aí vem uma outra questão. O conceito de cognato, ele também é pessoal, por quê? Né? Porque depende do seu repertório, né? Estava esperando chegar numa palavra assim para a gente poder chegar nesse outro ponto. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais leitura você tem, quanto mais exposição ao idioma você tem, maior vai ser o teu banco de vocabulário com palavras cognatas. Por quê? Porque tua história com o idioma vai ser maior, vai ser mais ampla. Por isso que quando a gente começou esse curso, eu dei para vocês um link de matrícula para vocês preencherem o nivelamento e o perfil pedagógico. Para que serve esse material? Justamente para eu entender a história de vocês no idioma, para poder mensurar se fazia sentido a gente ter uma única turma ou se eu teria que dividir as pessoas em turmas diferentes de acordo com níveis, né? Mas aí eu percebi que não, que a galera estava muito realmente mesclada, com uma experiência muito próxima umas das outras, né? Então não era necessário ter mais de uma turma de ESP. Quem não preencheu, inclusive, fica até o convite, né? Do nivelamento do perfil pedagógico, ele está na nossa ficha de matrícula. Foi esse link aqui, ó. Vou botar aqui no chat. Nivelamento e perfil pedagógico, tá bom? Aí quem quiser, depois preenche, que isso me ajuda bastante nessa curadoria de conteúdos, tá bom? Maravilha, Ana. A Ana saiu porque descarregou o computador. Então, ó, no início da aula, eu botei alguns links importantes, né? Que era o link da presença, o link das aulas ao vivo e o link do Google Sala de Aula. Estou colocando de novo aqui, caso alguém não tenha preenchido a lista de presença, perfeito? Vamos lá, então. A próxima palavra, flourished, que colocaram também. E aí, parece com o que a palavra flourish, para a gente poder considerar ou não uma palavra cognata? Flourished. Florescer? Florescer, né? Parece com florescer, verdade. A palavra flourish, de fato, ela tem essa ideia de multiplicação, uma coisa que realmente cresce muito. E ela é usada não apenas no contexto botânico, né? Mas em qualquer contexto que você quer dizer que uma coisa floresceu, multiplicou, deu frutos, né? Então, ela, pela sonoridade e também pela escrita, né? Porque flor lembra flor e o som, mais ainda, flourish, lembra florescer. Então, dá para considerar tanto uma como outra cognatas, né? O promise, se você tem história no idioma, e o flourish, se você conhece pronúncia, porque quem não conhece vai ler flourish, aí não vai lembrar flor, nem florescer, né? Quem lê flourish vai ter por isso que eu falei que depende um pouco da sua história no idioma, né? Então é interessante pensar nisso também. E a última palavra, respected. E parece com o quê? Respeitado. É isso aí. Parece com respeitado e é de fato, né? Principalmente para quem conhece também essa terminação ED, né? Que caracteriza o pretérito imperfeito do inglês, né? Que é o passado. Então, tá tudo certo aqui considerar respected como respeitado ou respeitou. Gente, o nosso dever de casa para a próxima aula é exatamente o que a gente acabou de fazer. Então, vou botar aqui no topo, homework, dever de casa. Licença, eu Sim. perdi essa do flourish. Aham. Flourish era o que mesmo? Florescer, se multiplicar, dar frutos. Ah, sim. Né? E aí eu estava comentando que ela pode sim ser considerada cognata por conta do som dela, que é muito parecido com o nosso florescer, né? Que em inglês é flourish, né? Florescer, flourish. Só quem não conhece a palavra, né? Uma pessoa que está acabando de... Primeira vez que viu aqui um texto em inglês, ela tende... A possibilidade maior é que ela leia
flourish. Aí sim vai ser mais difícil dela considerar aqui um cognato, porque nada vai lembrar flor, né? Flourish. Não lembra flor, a pessoa não vai provavelmente identificar. Então, dever de casa, você vai listar palavras cognatas do segundo parágrafo desse textinho. Desse segundo parágrafo desse mesmo artigo que a gente trabalhou agora, né? Então, esse é o nosso dever de casa. Você vai, além de listar a palavra, você vai dizer se ela é cognata ou falsa cognata, né? Se não conseguir, se não souber, não tem problema, porque a gente vai fazer isso no iníciozinho da aula, só para... A gente vai abrir a aula com isso, perfeito? Então, a gente vai começar agora, às 3 horas, a nossa turma de conversation, turma de conversação. Quem quiser, fica super à vontade para assistir a aula, é super bem-vindo, né? A nossa aula dura de 3 às 4 horas. É todo em inglês, né? É falado em inglês também. É onde as pessoas praticam mais a questão da fluência, né? Do vocabulary, grammar, e etc. Então, estão todos muito bem-vindos se desejarem acessar, tá certo? Vou encerrar a gravação daqui dessa aula, mas antes eu pergunto, alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma... esclarecer algum ponto? Tá aqui, ó, dever de casa. Vai listar as palavras, e esse dever de casa pode ser feito no nosso grupo do WhatsApp ou no próprio Google Sala de Aula. Quem não está ainda no grupo do WhatsApp, eu estou colocando o link aqui no chat, né? O link do Quilombo ESP, tá bom? O link é esse aqui, ó. Pronto, já copiei o link aqui, agora eu vou colar aqui no chat. Pronto, agora foi. Então, botei aqui no chat, grupo, no WhatsApp. E aí, além do link do grupo do WhatsApp, tem também o link do grupo de avisos, né? O grupo de avisos é legal porque surge muita oportunidade bacana. Hoje mesmo apareceu um curso, né, com bolsas, curso de escrita, parece ser bem interessante, que uma irmã que é professora, ela deu pra gente o link de inscrições. Quem não entrou ainda, tá no canal ainda aberto, então estou botando aqui, ó, canal de avisos, tá certo? Para vocês não perderem essas oportunidades aí, que são bem interessantes. Elaine levantou a mão, fica à vontade. Eu fiquei com dúvida nesse curso. Esse curso é online ou é presencial? Porque não tem muita informação lá no grupo. Só tem que tem as bolsas e o link de inscrição. Maravilha. É um curso online, tá bom? Interessante. É. Tá bom, obrigada. Essa era a minha dúvida. E outra coisa, essa página aqui com os cognatos vai lá pro grupo ou não? Sim, essa página é o nosso caderno virtual, né? Esse link, ele tá lá também, mas eu posso colocar aqui no chat sem problema algum, esse link aqui, ó. Eu baixei. Caderno. Eu baixei, eu tô no grupo de avisos. Eu tava perguntando essa página aqui que você estava escrevendo, se você ia colocar lá também. Mas... Isso, essa aqui que eu botei agora, caderno virtual, e o link do artigo eu botei também em PDF. Entendi. Acho que eu baixei e nem... Maravilha. Vai ser material na aula. Tá ótimo. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo, fica à vontade. Tá bom. Ok, see you. A gente se vê na próxima aula, então, às 3 horas aqui no Google Meet. Abraço e até a próxima quinta. Parando a gravação.